E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor do Colégio 1, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai prosseguir nossas aulas sobre Grécia Antiga, né? É um assunto mais extenso, que vocês estão vendo. A gente vai falar hoje sobre as polis gregas e de uma forma mais específica sobre duas cidades, né? As duas cidades mais influentes, né? As que a gente mais conhece, né? Atenas e Esparta. E a gente vai falar um pouco sobre a organização dela, localização geográfica, né? A política, a sociedade, costumes. Algo bem tranquilo, algo bem simples, assim. Alguns conceitos mais demorados, mas nada, tipo, também horrível nem nada. Tipo, é uma assunto bastante interessante. Precisa que vocês gostem, né? Só compartilhar aqui a tela para começar a dar aula. É... Aqui. Bom, antes de a gente começar a falar sobre a Grécia Antiga, é o capítulo 15, né? Só para vocês se lembrarem. Antes de começar a falar sobre as cidades, eu vou recapitular um pouco sobre o conceito de polis, né? Porque a gente precisa disso para poder entender um pouco sobre a cidade, certo? Então, repetindo, né? Durante o período homérico, a mesma política da Grécia Antiga foi marcada por pequenas comunidades independentes e asfixiantes, os gênios. No entanto, com o passar dos séculos, várias comunidades foram se unindo para fortalecer e construir fortalezas para seus territórios. E foi a partir do crescimento dessas políticas que surgiram as polis, cidades-estado. Fato que atingiu diretamente a população mais própria da Grécia, fazendo-se perder ou adquirir lojas de terras em pouco férteis. Muitos gregos se deslocaram para regiões da Sicília, fundando colônias com características do Estado gregas, ou para outras regiões, né, como Ásia Menor, Norte da África e tal. E as polis, tipo, eram basicamente uma cidade, né, a cidade de estado, certo? A cidade de estado onde tinha uma lei específica, onde tinha costume específico, onde tinha modos de vida específicos, certo? Naquele conceito parecido que a gente viu em outros lugares, né? Em outras, na Mesopotâmia e tal, e também em outros lugares que a gente já viu, né? Outras civilizações, certo? E Atenas e Esparta, elas são duas das cidades-estados, são duas polos independentes, ora aliadas, ora inimigas, ora rivais, né? Elas têm características em comum, porque elas são gregas, né? Elas têm, tipo, algumas paradas da herança e tudo, só que elas têm características únicas, né? A gente vai ver as características, tipo, na aula de hoje, certo? E para começar, a gente vai falar sobre Atenas, né? Você de falar sobre Atenas. A localização de Atenas é na Península Ática, no litoral do Mar Egeu. Ela foi fundada pelos jônios, né, povos indo-europeus que ocuparam a região no período pré-homérico. Sua geografia, formada por baías e golfos, incentivou a construção de portos, como o Porto de Pireu, facilitando o desenvolvimento da região por meio do comércio marítimo. E como está localizado perto do Mar Egeu, um território montanhoso acidentado, Atenas possuía poucas terras férteis, o que dificultava a agricultura. Ou seja, eles passaram a incentivar o comércio marítimo da sua região no mar Mediterrâneo, acarretando dificuldade com os povos, né? Aqui no mapa, vocês podem ver onde fica Atenas, na localização, né? Tipo, ela fica nas costas do Mar Egeu. E por ser um ponto que fica mais perto da costa, e pelas essas dificuldades de agricultura e tal, eles vão se basear muito no comércio marítimo, né? Em trocar produtos e tal, e se estabelecer a partir disso, certo? É uma característica bastante importante. Em relação à organização social, é, é um aspecto bastante importante, né? Quem eram cidadãos? Quem era cidadão? Quem não era cidadão? Quem participava da política? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a política em si na aula mais para frente, só que agora eu quero que vocês entendam quem é o cidadão, né? Bom, durante o século VIII a.C., Atenas já se destacava como uma das principais cidades da Península da Ática, né? Sua organização social já era em grande parte consequência das suas atividades comerciais, comércio marítimo, agricultura e artesanato, né? A elite era formada pelos eupátridas, os bem-nascidos, os grandes proprietários de terra, a aristocracia. Abaixo vinham os georgóis, que eram os pequenos proprietários, né? E os demiurgos, comerciantes e artesãos. Ainda havia os metecos, estrangeiros relacionados às atividades comerciantes e que não possuíam direitos políticos. E os escravizados, que eram os prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Outra maneira de se tornar escravo em Atenas é por nascimento. Se os pais haviam sido escravizados, os filhos nasceriam em igual condição. E uma coisa importante para vocês lembrarem e cair em provas, cair no Enem no futuro e tal, somente os eupátridas eram considerados cidadãos e podiam assim participar da vida política.
Georgóis, demiurgos, metecos eram homens livres, mas sem direitos políticos, certo? Não podiam votar nem nada. Os escravizados eram proprietários pseudônimos e não possuíam nenhum tipo de direito. E assim, no período arcaico, o poder estava centralizado na aristocracia ateniense. A sociedade estava mais voltada para o desenvolvimento intelectual e espiritual do que físico, ou seja, o inverso do que acontecia em Esparta, né? Só para recapitular aqui um slidezinho para vocês, né? Entenderem melhor, tipo, a pirâmide. E abaixo havia os escravos, né? Prisioneiros de guerra ou atenienses endividados, certo? Os metecos, que eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Demiurgos, comerciantes, artesãos pobres em geral. Georgóis, pequenos proprietários. E os eupátridas, os grandes proprietários, membros das famílias mais antigas, que eram os bem-nascidos, né, na aristocracia. Apenas os eupátridas eles tinham poder de decisão, poder de participar da política, certo? E isso é uma coisa que é muito importante entender e muito importante lembrar, beleza? E na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o modo de política, né? Como a política se desenvolveu, né? Passar da monarquia, oligarquia, depois da democracia direta, e explicar um pouco desses conceitos de Atenas, beleza? Até lá!